ilustre pastor presidente, pastor Wagner, pastora Nádia, bem como a mesa diretória. Louvamos o Senhor por suas vidas e honramos a Deus por esse grande feito. A glória sempre é do Senhor, mas a alegria pode ser nossa, amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, 19 ao 23, que diz assim. Enquanto os irmãos acham, nós vamos lendo para aproveitarmos o tempo. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Amém? No compromisso de um assunto tão importante para os nossos dias, eu quero falar um pouquinho, em poucas palavras, sobre este texto extremamente conhecido de todos nós. E o que acabamos de ler refere-se em especial à igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem é a igreja aqui diz amém? Aliás, a carta aos Efésios, ela fala de 3 mistérios que se relacionam, e eu amo a carta aos Efésios, porque ela é muito profunda. Ela fala de 3 coisas que se relacionam à igreja em sua vida. Primeiro fala do mistério de Deus. Segundo fala do mistério de Cristo. E terceiro, o mistério da igreja. Esta carta nos informa que o mistério de Deus é Cristo. E que o mistério de Cristo é a igreja. E que o mistério da igreja, o pastor Ezequiel já mencionou aqui, é a sua unidade. No cumprimento do seu principal papel, que é ser corpo de Cristo. E este texto que acabamos de ler, ele é uma oração do apóstolo Paulo, quando ele está a orar pela igreja do Senhor em Éfeso, mas não somente pela igreja em Éfeso, mas por todas as manifestações da igreja do Senhor Jesus Cristo, por todos os séculos, todos os povos, todos os locais. Portanto, esta oração, ela atinge a nós também, e a todos os que foram lavados e remidos pelo sangue do precioso Senhor Jesus Cristo, que correu na cruz do Calvário em nosso lugar. E daqueles que também foram cheios do Espírito Santo, que é a marca desta igreja, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo começa a sua oração, mostrando a sua inquietação. Ele está inquieto em relação à igreja do Senhor. Eu também tenho estado inquieto em relação à posição da igreja do Senhor. Mas Paulo, em vez de demonstrar a sua inquietude, ele vai agradecer a Deus. E ele começa agradecendo ao Senhor pela igreja em Éfeso. E ele vai dizendo que ele não cessa de dar graças a Deus
em suas orações por eles de maneira muito especial. E Paulo vai então revelar um pedido, ele tem um pedido especial para a igreja, na sua oração, e ele pede a Deus que o Senhor nosso Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda aos irmãos o espírito, escute, de sabedoria e revelação. Basta ler aqui, eu não li tudo para poupar o tempo. Mas ele começa pedindo ao Senhor o espírito de sabedoria e de revelação, para que os irmãos, para que a igreja tivesse a revelação do pleno conhecimento do Pai, coisa rara. O que, aliás, este é o desejo do Senhor Jesus Cristo, que Jesus, na sua trajetória aqui na terra, ele sempre fez questão de deixar claro que ele veio para que conhecêssemos o Pai, que ele veio para que soubéssemos da vontade do Pai, ele veio para que ouvíssemos a palavra do Pai, e que a palavra do Pai trouxesse em nós transformações, e que fôssemos levados de volta a uma comunhão perfeita com o Pai. O Pai sempre foi o foco do Filho no seu ministério terreno. Jesus se dizia agente da vontade do Pai. Ele afirmava que todas as palavras que ele proferia eram palavras vindas do Pai, e que toda a obra que ele realizava era a obra do Pai. Então o Pai era o foco do Senhor Jesus Cristo, o Pai era o foco do Filho, e ele veio levar-nos de volta à comunhão com o Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele veio para que fôssemos ao Pai, porque por meio dele, que era o único caminho, nós pudéssemos chegar ao pleno conhecimento do Pai. E eu fico observando que se essa oração do Filho de Deus foi desta forma e desta maneira, portanto o apóstolo Paulo não poderia ter uma outra oração, senão a de que a igreja tivesse o pleno conhecimento do Pai e comunhão com o Pai. E Paulo diz que para que pudéssemos ter esse pleno conhecimento do Pai, os nossos olhos, os olhos do nosso coração, pastor Wagner, precisavam ser iluminados. Estou falando de saber do Pai e ter os olhos iluminados para poder vermos o Pai e conhecermos o Pai. Para quê, pastor? Para que soubéssemos o que Deus quer de nós. Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? Por que somos igreja? Por gentileza, pastor. Diz que dentro de um pastor sempre tem um diácono. Para que somos igreja? Qual o nosso objetivo? Então Paulo está falando isso para que nós soubéssemos o que Deus quer de nós, e para que soubéssemos qual a esperança do chamamento que o Pai tem para nós, a qual Ele colocou em nós, segundo o texto que nós lemos, a riqueza. E isso aqui é extraordinário, saber que Deus tem uma riqueza em nós. E Paulo continua a sua oração, e ele pede para que tenhamos plena consciência da suprema grandeza do poder do Pai, porque o Pai assim se envolveu para conosco, para que crescêssemos nele, e que a gente possa perceber a grandeza do poder do Pai para conosco, nós os que cremos nele. Percebendo a grandeza do poder do Pai, e percebendo o que essa grandeza do poder do Pai fez, que foi o que, pastor? Que foi ressuscitar o seu Filho dentre os mortos e fazê-lo assentar à sua direita, como disse a palavra, no seu trono celestial. E a Bíblia diz que Ele deu-lhe todo o poder, todo o governo.
todo o controle, não somente do mundo, mas do universo. E Ele está sentado acima de todo o principado, diz a palavra, acima de toda a potestade, acima de todo o poder, acima de todo o domínio, e acima de qualquer nome que possa se referir neste tempo e nos tempos vindouros. Nada e nem ninguém se compara ao nosso Deus. Paulo nos dá mais uma informação poderosa, que o poder do Pai colocou sobre os pés de Jesus, não algumas coisas, a Bíblia diz, todas as coisas, e que Jesus deve governar sobre todas estas coisas, e que para exercer este governo sobre todas essas coisas, ou seja, para que Jesus exerça o governo sobre todas as coisas, o Pai deu Jesus Cristo, o seu Filho. Está no texto aqui, o Pai deu Jesus Cristo, o seu Filho, esse que agora é o Todo-Poderoso, o qual tem todas as coisas debaixo dos seus pés, detentor de todo o poder. O Pai deu Ele para quem? Para a igreja. Engana-se que o Pai pegou a igreja e deu ela para o Filho. Não, o Pai pegou o Filho, dotou Ele de todo o poder, autoridade, a todo o poder nos céus e na terra, e pegou Ele e entregou nas mãos da igreja. E Paulo continua revelando e descrevendo, olha só a próxima revelação que ele faz: a igreja é o corpo de Cristo, e que Cristo está plenamente na igreja, e Cristo é aquele que dá sentido a todas as coisas no universo, detentor de todo o poder. Ele vai nos dando revelações extraordinárias, o apóstolo Paulo, e não temos tempo suficiente aqui para explorar a oração, tema por tema, verso por verso, significado por significado. Nós precisaríamos aqui de horas somente para esta oração paulina, que traz grandes revelações sobre a natureza e a obra do Pai, a natureza de Cristo e a natureza da igreja. Então nós percebemos aqui que o mistério de Deus é Cristo. Deus se manifesta através de Cristo. O mistério de Cristo é a igreja, ou seja, Cristo se manifesta, Ele age através da igreja. O mistério da igreja é a sua unidade como corpo de Cristo, sua consciência e ação articulada como corpo de Cristo. Eu quero chamar aqui a atenção de vocês nesta manhã, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que habitou entre nós, que andou entre nós, Ele agora reina sobre tudo. E que foi o poder do Pai que fez isso, o poder do Pai que ressuscitou-o dentre os mortos, o poder do Pai o levou à categoria de soberano máximo do universo, o poder do Pai colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para que Ele governe sobre todas as coisas. Mas para que Ele governe sobre todas as coisas, o Pai, por seu poder, deu Cristo à igreja. E a igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo está, ou deveria de estar, plenamente. E isso está falando de nós de uma forma extraordinária. Diz que nós somos o corpo de Cristo, e o que é que isso significa? Muito bem, eu peguei esse copo. Eu tenho em minhas mãos um copo. Este copo só foi pego porque eu desejei pegar ele. Mas eu só pude pegá-lo, eu só posso ter esse copo nas minhas mãos, porque eu tenho um corpo. Porque se eu não tivesse corpo, por mais que eu desejasse pegar, não significaria nada. Eu não conseguiria pegar. Eu não teria mediação entre o meu desejo e esse copo de pegá-lo. Então, eu só tenho esse copo na mão, porque eu desejei pegá-lo, e eu só posso cumprir esse desejo, porque eu tenho um corpo,
E se eu não tivesse esse corpo, não adiantaria desejar pegá-lo. E aliás, se eu não tivesse esse corpo, vocês não iam querer estar me ouvindo aqui, sim ou não? Quem está me entendendo diz amém? Então o que nós somos? O que é que nós somos? Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a mediação. Quando o meu corpo pega esse copo, ele é a mediação entre o que eu quero e o que eu vou realizar. A igreja é a mediação entre Cristo e todas as coisas que Cristo desejar, entre Cristo e tudo aquilo que Cristo quiser, entre Cristo e tudo aquilo que Cristo decidir. Nós somos o corpo de Cristo, e é por meio de nós que Ele há de falar, pastor Emerson. É por meio de nós que Ele há de abraçar, é por meio de nós que Ele há de abençoar, é por meio de nós que Ele há de construir, é por meio de nós que Ele há de admoestar, corrigir, ensinar, mover, governar, liderar. Nós somos o corpo de Cristo. Sem o corpo, o espírito mais privilegiado não tem mediação, fica sem mediação. Sem o corpo, a mente mais brilhante não tem efeito nenhum. Eu ouvi uma história de um jovem que ele disse para o seu amigo: eu conheci o homem mais inteligente da história humana. E aí ele diz assim: como assim o homem mais inteligente da história humana? Sim, o homem mais inteligente. Cita alguém aí que você sabe, muito inteligente. Ele diz: Thomas Edison. Sim, não, muito mais inteligente que Thomas Edison. Mais inteligente que Thomas Edison? Sim, mais inteligente. Então Einstein. Mais inteligente do que Einstein. Sério? Sério, muito mais inteligente. Aí o jovem respondeu, disse: mas onde é que ele é? Onde ele mora? Você mora aqui na esquina, bem pertinho. Não acredito. Sim, bem pertinho. Será que eu posso conhecê-lo? Sim, vamos lá, vamos conhecê-lo. Chegaram lá, foram recebidos por alguém, e o jovem que estava fazendo a propaganda do gênio, foram recebidos por alguém na porta e disse: eu vim aqui visitar o gênio, o homem mais inteligente do mundo. E a pessoa que o recebeu disse: que bom que vocês vieram visitá-lo, mas eu tenho uma coisa para dizer para ti, que desde a última vez que você viu ele, e hoje, ele sofreu um grave acidente, e ele está na cama. Aí o jovem disse: então nós voltamos outra hora? Eu disse: não tem problema, vai ser muito bom vocês visitá-lo, será importante verem. Aí eles entraram, e quando eles entraram, de fato, o homem estava estendido sobre a cama, e o amigo do jovem estava afoito, entusiasmado, com aquele momento extraordinário, com aquele encontro. Então ele faz uma pergunta e diz assim: será que eu posso fazer algumas perguntas para ele? Eu tenho muitas dúvidas sobre matemática, sobre física, enfim, será que eu posso fazer perguntas para ele? E a pessoa que os recebeu disse: olha, é lamentável, você não pode fazer perguntas para ele, porque o acidente fez ele perder a audição, ele não ouve. O jovem decepcionado pensou um pouquinho: mas eu conheço Libras, linguagem dos sinais, eu posso falar com ele pela linguagem dos sinais? Sim, até poderia, se ele não tivesse com o acidente perdido a visão. Ele atônito, sem se contentar, não queria desistir, ele disse: mas eu conheço o código Morse. Ele sabe o código Morse? Sim, ele sabe, obviamente, mas infelizmente, com a gravidade do acidente, ele está inerte, em estado vegetativo, ele não vai sentir você tocar nele. Ele triste com a questão, ele lamenta e diz assim: como é triste, porque a mente mais extraordinária da história, o espírito mais inteligente da história, está obstruído num corpo inerte. Este é o perigo que Jesus corre com a igreja, porque Ele é a mente mais extraordinária da história, Ele é o espírito mais elevado do universo. Ele corre o perigo de ficar retido em um corpo absolutamente incapaz de fazer mediação entre Ele e a sua vontade, entre o seu querer e a mediação da igreja. Então, irmãos, é um privilégio da igreja
mas também uma grande responsabilidade. É um privilégio da igreja ter Cristo sendo entregue para ela, mas também uma grande responsabilidade. É um privilégio que Cristo está plenamente na igreja, assim como o Espírito está plenamente no corpo. O corpo existe para manifestar o Espírito. Quando a gente se arrepende, nasce de novo, é batizado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que o nosso Espírito revivifica e voltamos a ter comunhão com o Pai, passamos a fazer parte da comunhão com a igreja, da comunhão com os santos, e passamos a estar integrados ao corpo de Cristo, por meio de quem Cristo há de administrar tudo que está debaixo dos seus pés. Portanto, a história depende da igreja, a história da humanidade depende e está sob a nossa responsabilidade. Nós fazemos a mediação. Ninguém saberá do Cristo sem a igreja. Ninguém verá o Cristo sem a igreja. Ninguém será tocado pelo Cristo sem a igreja. Ninguém ouvirá o Cristo sem a igreja. Ninguém. Se a igreja não for a mediação. Se a igreja não souber se manifestar. E isso eu falo em todos os níveis. Em todos os níveis, material e espiritual. Em todos os níveis. Porque a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Eu pergunto, onde Cristo está plenamente? Onde Cristo está plenamente? Tem gente orando pedindo, Senhor, dai-nos poder. O Senhor olha para baixo e diz assim, não tem mais aqui, está todo aí. A Bíblia diz que Ele nos deu todo o poder. Porque Cristo, através do seu Espírito Santo, está onde? Na sua totalidade? Na igreja. E o que nós estamos fazendo com esse tamanho poder? É através da igreja que Cristo se manifesta na história, que Cristo fala, que Ele abraça, que Ele ensina, que Ele corrige, que Ele opera sinais, prodígios e maravilhas. E isto é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. E para que eu possa chamar a atenção de vocês, e você possa entender tudo o que Cristo quer fazer, Ele fará por meio da igreja. Até para curar, normalmente a gente ora para alguém e diz, Senhor, cura. E o Senhor diz assim, não faz isso, coloca a mão e libera a cura. Eis que vos dou poder para curar, para libertar. E tudo que vocês pedirem em meu nome vos será feito. Por quê? Porque Ele está presente. Somos o poder em ação do Senhor Jesus Cristo na terra. Tudo está sob o comando dele, mas a igreja é que se move. Vou terminar aqui falando sobre um filósofo que não era cristão. E há pouco tempo eu vi essa entrevista dele e perguntaram para ele como que ele via a relação entre os cristãos e os direitos humanos. E ele respondeu, tudo que nós sabemos sobre os direitos humanos, nós aprendemos com os cristãos. Olha só, escuta o que eu vou falar. Antes dos cristãos, ninguém tinha noção de que os seres humanos eram seres de direito. Os cristãos é que disseram que todos são iguais perante Deus. Os cristãos é que emanciparam as mulheres. Os cristãos é que combateram a escravidão. Foram os cristãos que criaram a rede de proteção social para as crianças. Antes dos cristãos, os idosos eram um fardo, as crianças eram uma mercadoria e as mulheres eram um objeto. Os cristãos mudaram tudo isso na história. Ninguém falaria de direitos humanos se não fosse os cristãos. Olha, a declaração desse homem que nem cristão era. É por meio de sua igreja que Cristo comunica a sua vontade e corrige a história. Pode aplaudir o Senhor. Um sociólogo chinês, agora há pouquinho tempo eu vi a entrevista dele, em uma recente palestra, ele estava a falar sobre a crescente e iminente liderança chinesa no mundo. E quando perguntado se ele achava que de fato iria acontecer essa liderança da China no mundo, ele responde que sim. Obviamente ele ia responder que sim, e que isso era inevitável. Que os chineses iriam dominar o mundo. Mas o que me chamou a atenção foi a declaração dele, pastor.
ele declara que a única coisa que eles não iriam conseguir ser, era uma nação desejada. E eu fiquei até curioso em saber por quê. Então perguntaram para ele o que isso significava, e ele respondeu: quando os britânicos dominaram o mundo, as pessoas não queriam apenas ir na Inglaterra, eles queriam ser britânicos. Quando os americanos passaram a dominar o mundo, as pessoas não apenas queriam ir aos Estados Unidos, eles queriam ser americanos. Eles queriam se tornarem americanos, disse o sociólogo chinês. Mas ele disse: mas isso não vai acontecer entre nós. E aí me chamou a atenção. Provavelmente as pessoas até irão querer ir à China, ele disse, mas não quererão ser chineses. E aí os interlocutores perguntaram para ele: por que não? E ele respondeu: só conseguiu ser nação desejada a nação que tinha a maioria cristã. E aí perguntaram para ele por quê? E ele respondeu: porque os cristãos fazem as suas nações darem saltos éticos. Ele respondeu e disse: se nós quisermos ser nação desejada, nós vamos ter que conversar com os cristãos, porque só os cristãos conseguem uma nação dar um salto ético da maneira como eles sempre deram. Você vê, até eles, os chineses, sabem que a igreja é corpo de Cristo, e que onde a igreja chega, Cristo chega. Onde Cristo chega, a igreja é estabelecida. E onde a igreja é estabelecida, a luz de Cristo começa a brilhar, as trevas se afastam e o reino se estabelece. Esse é o privilégio da igreja, mas também uma grande responsabilidade. E eu queria dizer para você: nós podemos, pastor Wagner, nós podemos fazer e ser extensão e mediação do reino de céus da terra. Nós podemos, e como nós podemos? Expandindo e tomando todos os espaços que estão debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. E aí vem aquele crente que não tomou posse do poder, que não entendeu a complexidade do poder e que não entendeu a doação de Deus para a igreja que é Cristo, e diz assim: política não é lugar da igreja, a igreja precisa brilhar nas trevas. Me diz se existe um motivo de nós entregarmos nas mãos de Satanás aquilo que Deus já nos deu. Isso é covardia, preguiça, medo, colocando insignificância naquilo que Deus declarou como doação para nós. Nós temos entre nós aqui nosso diácono Fernando Henning. Por gentileza, Fernando, se coloca de pé onde tu está. Esse homem irá nos representar. E ele não vai para fazer política insana, mundana, imunda. Ele será luz em meio às trevas. A igreja precisa tomar o seu lugar. Onde pessoas tomam um banho de sangue, fazem pacto satânico para assumirem o lugar, a igreja entendeu o poder de Cristo e vai estender os seus tentáculos. Onde Satanás tenta dominar, onde Satanás tenta redarguir, onde Satanás tenta humilhar, Deus colocará o seu povo, e nós vamos nos estabelecer pelo poder outorgado por Deus à igreja, que é Cristo. Lembra do exemplo do copo? Precisamos ser mediação. Que o Senhor abençoe a sua igreja, que abençoe o nosso país, e que muitos filhos de Satanás se preocupem com o poder da igreja, porque nós não vamos parar. Nós podemos, porque o Senhor nos fortalece. Que Deus abençoe os irmãos.